Olá, a graça do nosso Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero passar a partir deste momento a porção diária da palavra de Deus com você e quero falar de uma pessoa muito importante, mas muito importante para as nossas vidas e para você que é salvo em Cristo Jesus. Falar no texto de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 26, de uma mulher muito importante. Ela, nada mais, nada menos, uma pessoa não tão falada assim nos meios evangélicos, na igreja protestante, não sei por qual razão, mas eu quero falar do silêncio que a igreja tem com relação a falar sobre Maria, mas eu quero falar algumas lições que Maria nos traz acerca do seu chamado. Diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada de um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça. Olha o que o anjo vai dizer para Maria: achastes graça diante de Deus. Em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? Visto que ela não conhecia, que ela não havia se deitado com homem algum ainda, ela está dizendo. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo de que te há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este, o 6º mês, é o 6º mês naquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, a lição mais importante desse texto: eis aqui a tua serva, Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Ou seja, ela estava dizendo: cumpra-se em mim a tua vontade, cumpra-se em mim aquilo a qual o Senhor deseja me usar e deseja fazer acerca da minha vida. Esta mulher, das mais importantes para o meu ministério, para o meu chamado, para a minha salvação. Por quê? Porque ela era portadora de nada mais, nada menos do que o próprio Salvador do mundo. Deus a escolheu, Deus era com ela, Deus a escolheu para uma grande e maravilhosa obra, ser a quem receberia no mundo dos viventes, no mundo dos homens, quem seria chamado o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, aquele que é sobre todo nome, chamado Jesus, o Salvador do mundo, o Senhor da minha vida, aquele a quem eu entreguei a minha vida para que eu pudesse também ser portador do Filho de Deus nessa terra. Então nós percebemos que esse texto vai nos ensinar que, apesar de Deus ser com ela, apesar do anjo falar que ela era agraciada, ela achou graça diante de Deus e que a graça de Deus veio sobre ela, porque a maior obra que está acontecendo nesse momento na vida de Maria era simplesmente que a graça abundante de Deus havia a escolhido para uma grande obra, para um grande chamado. E a grande questão é que todo aquele que é chamado por Deus para realizar uma obra, para realizar algo para Deus, tem um temor, tem um tremor e tem, na verdade, um grande medo
para fazer aquilo, porque Maria sabia muito bem o que implicaria este chamado específico sobre a vida dela, porque ela não havia conhecido varão, ela não havia se casado, não havia se deitado com homem algum, e agora geraria desconfiança daquelas pessoas que estavam por ali, geraria perseguição futuramente por aquilo que o rei Herodes sabia acerca da profecia e mandara perseguir todos aqueles que tivessem filhos varões em determinada idade. Então nós percebemos que Maria enfrentaria algo muito terrível a partir deste momento que Deus a chamara. Então nós aprendemos que todo chamado gera em nós perseguições, pode gerar em nós dificuldades, aflições e até mesmo medo, mas descanse o seu coração e a sua alma, porque Maria aceitou o chamado, e o que ela mais disse, e é o que arde no meu coração e deveria arder no coração de todo cristão, é dizer: Senhor, se o Senhor tem um chamado, ainda que venham as perseguições, ainda que venha o medo, ainda que venham as dificuldades, ainda que nós fiquemos perplexos com o chamado que o Senhor tem sobre a nossa vida, eu não sei se arde isso no seu coração, mas no meu coração arde, e eu quero partilhar isso com você nessa manhã. Cumpra-se em mim a tua palavra, cumpra-se em mim a tua vontade, cumpra-se em mim o teu querer, cumpra-se em mim, ó Deus, aquilo que o Senhor quer. Como foi com Maria, foi com outros profetas e com outros grandes homens de Deus. Foi assim com Isaías, quando ele teve um encontro com Deus, e o encontro foi extraordinário, a ponto de Isaías dizer assim, responder assim para Deus: Deus, envia-me a mim, eis-me aqui, usa-me a mim, pode me enviar, pode me usar do jeito que o Senhor quer. Era isso que Maria estava dizendo, e é isso que Maria nos ensina dentro desse texto, dentro do seu chamado. Então nós percebemos que para Deus nada é impossível. Deus, ele não escolhe as pessoas pelas suas virtudes, pelos seus merecimentos, e nem por nada disso, mas é a graça de Deus que nos escolhe para grandes obras e para obras específicas. Fico com esta palavra hoje, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.